eu sou a Eva de Jesus. A partir de agora você está comigo aqui na Rede TV do Espírito Santo, o quadro O Poder do Despertar e Se Empoderar. Sou graduada em administração, psicanalista, terapeuta sistêmica familiar, palestrante, formada em 3 linhas de coach, apaixonada pelo autoconhecimento. A minha história é uma busca, a busca por despertar a mulher que sou hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tudo muda quando a sua mente desperta. Uma mulher não se desperta sozinha. A maneira como você pensa define a maneira como você vive. É por isso que neste quadro eu quero te apresentar os 4 pilares que transformam a mentalidade, equilíbrio, espiritualidade, saúde e conhecimento. Mas antes de tudo, precisamos começar pela base de toda a mudança, que é a mente. Espiritualidade conecta você com propósito, valores, algo maior que si mesmo. Dá sentido a escolhas e fortalece a resiliência. Saúde é a base física, energética. Sem cuidar do corpo, fica difícil sustentar qualquer outra área de sua vida. Conhecimento amplia horizontes, abre portas e permite evolução contínua. É um combustível da transformação. Mentalidade molda como você interpreta o mundo. Uma mentalidade positiva, flexível, transforma desafios em oportunidade. Uma boa saúde favorece a clareza mental e o conhecimento expande a espiritualidade. E a mentalidade correta ajuda a aplicar tudo isso na prática. Deus não nos chamou para viver no automático. Ele nos chamou para transformar o modo como pensamos. E quando você muda a sua mente, você muda o seu destino. Eu mudei o meu destino e essa mesma transformação está disponível para você. Desperte e se empodere, mulher. Alguma vez na sua vida você se sentiu sem direção, talvez cansada, desvalorizada, dentro de sua casa ou em sua empresa ou até mesmo no seu círculo de amizade? Bom, temos mais apresentação por aí. Vou falar sobre família e como começar desbloqueio sobre prosperidade para se empoderar. O seu lugar é aonde a competência encontra o seu chamado. Eu estou aqui para encaminhar você, para ajudar você e com você. Antes de falar de bloqueios, eu preciso falar de família. Uma família disfuncional não é uma família ruim. É uma família onde as ordens do amor foram quebradas. Segundo Beth Helen, existem 3 princípios: exclusão, inversão de papéis e quebra de hierarquia. Exclusão quando alguém da família é apagada ou esquecida, abortos, ex-parceiros, avós, irmãos. Inversão de papéis quando o filho se torna responsável emocionalmente por seus pais. Quebra de hierarquia quando filhos se colocam acima dos pais, julgando, criticando ou tentando salvá-los. Quando isso acontece, o sistema entra em desequilíbrio. Como isso afeta a sua vida hoje, hein? E talvez você nem perceba, mas isso aparece na sua vida como procrastinação, dificuldade de ganhar dinheiro, medo de crescer, sabotagem nos relacionamentos, cansaço emocional, confusão interna. Bloqueios invisíveis começam a comandar suas escolhas. Vai aqui um exercício sistêmico para você, simples, bem simplificado. Agora, de forma simples, eu quero te convidar a uma reflexão. Existe alguém na sua família de quem ninguém fala? Alguém excluído, esquecido ou injustiçado? Em silêncio no seu coração, diga: eu vejo você. Você pertence ao nosso sistema. Agora o amor pode fluir. Respire bem fundo e lembre-se, honrar pai e mãe é prosperidade. Na visão sistêmica, honrar pai e mãe
não é obedecer, não é concordar, não é aceitar tudo. Honrar é reconhecer que a vida veio deles, agradecer pela vida e seguir com leveza. Quando rejeitamos pai ou mãe, rejeitamos metade da nossa força. E quem rejeita a própria origem, bloqueia a prosperidade. O desbloqueio começa na obediência ao princípio divino que traz bênçãos, longevidade. Leia Êxodo 20, verso 12 e conheça mais sobre os princípios divinos. Se fizer sentido para você, repita internamente: querido pai ou mãe, eu tomo a vida que veio de vocês, exatamente como ele veio. Vocês são grandes, eu sou pequena. Agora, sigo leve. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, está convidado a participar do Portal do Empoderamento. Na segunda semana de janeiro, vamos trazer conteúdo voltado para você, mãe, esposa, empreendedora, você, mulher que deseja ter mais espiritualidade e desbloquear seu universo espiritual para ter mais prosperidade. Na Prospera Home York, Praia da Costa, e você é minha convidada especial. E até o próximo quadro, estarei aqui com você no próximo sábado. Um grande abraço, beijo e até a próxima. Que Vida está de volta. Eu tenho dito aqui nesse programa durante todas as vezes em que nós nos apresentamos e pedindo liberdade para entrar na tua casa, que família é a mola mestre de toda e qualquer sociedade, de todo e qualquer ambiente social. Nós precisamos ter famílias funcionais. Mais do que nunca, é preciso que a gente invista em família. Se o poder público, governo federal, governo estadual, governo municipal entendesse a força da família, eles gastariam energia para investir em família, porque família é a base de tudo. Eu estou tendo alegria, prazer de receber aqui o meu amigo Antônio Henrique. Pastor, que alegria te receber no Que Vida. Amém. É um privilégio poder compartilhar um pouco do seu testemunho. Nós conversamos aqui já em off. O pastor Antônio Henrique tem um testemunho relevante. Vou te chamar de Henrique a partir de agora, se me permite. O Henrique tem um testemunho relevante. Ele vai compartilhar um pouco da jornada que o trouxe até aqui. E eu quero dizer que é uma alegria te receber aqui. Fica à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Amém. É um grande prazer poder estar aqui. Trago um abraço do meu apóstolo, Paulo Macedo. E ele está muito feliz com essa oportunidade também. Amém. O apóstolo Paulo é um amigo, né? É um amigo, é um homem de Deus. Aliás, ou ele vem aqui ou eu vou ao encontro dele, pode dizer para ele. Se ele não vier, eu vou ao encontro dele, né? É um amigo que nós nos conectamos através de ações pelo reino. E assim, leva o meu abraço para ele também. Amém, amém. Henrique, eu não tenho como ser diferente. Eu tenho que abrir o Que Vida com essa máxima. Certo. Atrás do PR, atrás do pastor, desse homem que já compartilhou aqui em off, testemunho comigo, existe uma pessoa, existe um CPF, existe uma história, existe algo que te trouxe até aqui. Nós não somos apenas o que de fato nós apresentamos ser. Nós temos uma carga emocional, uma carga histórica que nos traz até a estação que nós estamos vivendo. Fala um pouco para os nossos telespectadores, quem é o Henrique? Henrique é um menino que tem uma experiência com Deus desde os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, Henrique estava no monte, vendo a família deles brigar lá embaixo, na casa dos avós, e ele engole uma moeda, e ali, quando ele engole a moeda, Deus salva ele ali no monte. Esse menino era você? Esse menino era eu. Agora, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Essa moeda era de 5 centavos, de 10 centavos? Não tenho nem ideia. Você estava achando que era um cofrinho, Henrique? Eu só sei que esse ano Deus virou para mim e perguntou para mim assim, quanto tempo você me conhece? Eu me converti com 10 anos. Eu falei, com os 10 anos. Ele falou, não, eu te conheço desde lá do monte. Amém. Quando você estava lá e você engoliu a moeda. Aí eu voltei lá naquele monte e lembrei desse episódio. Olha que coisa. Momento. Isso foi onde? Você é de Minas, né? Eu sou de Belo Horizonte. Você é natural de Belo Horizonte, natural Minas Gerais. De Belo Horizonte família mesmo. Toda de lá? Família toda de lá. Deus nos trouxe para cá
para estar trabalhando na obra dele e a gente está aí. Amém. E aí, de repente, você engole aquela moeda, algum dos seus familiares viu ou foi espontâneo e você expeliu ela? Eu expeli ela, eu coloquei ela para fora, mas eu não me lembro porque eu desmaiei. Ah, naquele processo de engolir aquela moeda, você desmaiou? Eu desmaiei. Você chegou a ser levado para o hospital? Não, eu lembro que eu desmaiei, mas eu me lembro que ter acordado e foi esse encontro com Deus falando comigo, de onde Ele me encontrou, e eu creio que é projeto dele, promessas deles na minha vida, e que enquanto eu não cumprir todas as promessas, elas não vão. Amém. Eu vou viver todas as promessas. A sua família, ela tinha origem cristã? Não, tinha? Toda no Espiritismo. Toda no Espiritismo. Toda no Espiritismo. E você cresceu nesse ambiente? Cresci nesse ambiente, o meu quarto ficava atrás do centro espírita do meu tio. Meu tio foi um dos maiores pais de santos de Belo Horizonte. De BH. De BH. Você viveu nesse ambiente. Como é que foi a sua conversão com 10 anos? Minha conversão com 10 anos, eu fui o último dos 5 filhos a se converter. Primeiro teve a minha mãe, converteu, depois o processo entre os meus irmãos, e eu sempre questionando, falando mal, que não ia para a igreja, com 10 anos, aquela coisa toda. Mas teve um momento em que eu falei assim, não, eu vou. E quando eu fui, eu tive um encontro com Deus que até hoje eu não largo ele e sou apaixonado por ele. Eu acredito muito que o que sustenta a nossa fé, independente da idade, é a experiência que a gente tem com Deus, né? É verdade. Essa experiência que você teve lá com 10 anos, ela te traz até aqui. Naturalmente que você, provavelmente, em toda a sua jornada, já tenha vivido outras experiências profundas com o Senhor. Verdade. Mas aquela marcou, foi uma virada de chave na sua vida. Foi uma virada de chave. Foi virada de chave. Tem experiências da minha mãe, que trabalhava na área da limpeza, na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, no laboratório, e ela costumava levar frutas para casa. Isso lá em Minas? Lá em Minas. E nisso aí, uma médica chegou para ela e perguntou, você entra quando aquela luz está vermelha? No laboratório, ela falou, entro. O médico falou que eu posso levar fruta para casa, ela levava as frutas para casa, porque a gente era muito pobre. Aí, quando o médico foi ver, ela tinha sido contaminada com césio, tanto ela quanto toda a família, porque as frutas que levavam eram sido contaminadas. E foi na época que teve o césio em Goiânia. Contaminação com césio em Goiânia, morreram pessoas, inclusive. Isso. Aí foi notícia mundial. Ficou uma coisa muito assustadora, porque nós poderíamos morrer, nós poderíamos ter câncer, a família toda, e dentro disso aí, a minha casa, Deus cobriu a minha casa e estamos todos vivos, inclusive a minha mãe viva até hoje. Quer dizer que vocês passaram por uma experiência lá na infância. Vocês são quantos irmãos? Somos 5. Você é o mais novo? Eu sou o mais velho. O mais velho. Abaixo de você ainda tinha mais 4? Tem mais 4. Todos a sua mãe pegava as frutas trabalhando no hospital, no laboratório, levava essas frutas por conta de necessidade, achando que estava alimentando, e ela estava levando veneno para dentro de casa. Levando veneno. E dando para os filhos. Como é que foi a reação do ponto de vista de organismo? Vocês tiveram algum sintoma por conta dessa questão? Não. A gente não teve. Mas foram comprovados que vocês estavam contaminados pelo césio. O documento da minha mãe, ele fica guardado na faculdade para ser pesquisado na época, porque tem muito tempo, né? Sim. Não sei se ainda existe ainda. Mas eles não conseguiram entender por que todos nós fomos contaminados e permanecemos... Ficaram assintomáticos. Você atribui isso ao quê? Ai, Deus nas nossas vidas. Amém. Promessas de Deus na nossa vida. A minha família, o meu irmão é missionário, eu tenho outra irmã que trabalha na área do louvor, outra irmã é responsável por dentro da igreja presbiteriana. Minha mãe é líder de oração na igreja que era a antiga Lagoinha. Sim. Hoje ela é responsável pela terceira idade e pelo coral. Minha mãe faz tudo dentro da igreja. Minha mãe é uma guerreira, é uma pessoa de fibra, né? De fibra. E ela a minha família é uma família hoje? de milagres. 83. E lá servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Idade não é limite para servir ao Senhor. Nada. Né? Uma guerreira. Guerreira. E aí, de repente, você passa por esse processo de infância. Você hoje é casado, né? Sou casado.
35 anos estou fazendo hoje. Tem 2 filhos? 2 filhos. Meu filho, ele é baterista em Gilead. Stephanie ministra louvor também em Gilead. Amém. Ela está na área do louvor. Tem a minha netinha, que é a labaredinha de fogo, Alice. E minha esposa, eu e minha esposa. E aí você migrou para o Espírito Santo como? Como é que foi essa história de você vir para o Espírito Santo? Você ficou até quanto tempo em Minas e como é que você migra aqui para o Espírito Santo? Eu vim para o Espírito Santo depois de 3 anos de casado. Minha filha nós viemos para cá com 3 anos, quando a minha filha tinha 3 anos, sem conhecer ninguém. Veio para Vila Velha ou para Vitória? Eu vim para Vila Velha, sem conhecer ninguém, não tinha uma pessoa que eu conhecia. Depois é que meu irmão estava em Cariacica, eu conheci meu irmão em Cariacica. Aí nós nos aproximamos do meu irmão. Na realidade, o meu irmão já morava em Cariacica, mas em Vila Velha eu não conhecia ninguém. E o que acontece? Foi um período de Deus tratando nas nossas vidas, de Deus moldando as nossas vidas. E foi um período muito difícil, de muitas necessidades, mas que Deus sempre esteve conosco, nos honrando e nos abençoando. Supriu todas as necessidades. Nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Hoje eu tenho a minha casa própria, eu moro, bem dizer, colado na praia, sou honrado pelo Senhor. Amém. Deus tem me honrado e Deus tem me sustentado. Amém. Pastor, aí de repente entra essa questão do chamado ministerial, de servir no ministério. Porque servir, a gente sempre foi chamado para servir. Aliás, a palavra de Deus diz que é melhor servir do que ser servido. É Bíblia, é o próprio Cristo que diz isso. É melhor servir do que ser servido. Mas servir no ministério é algo extraordinário, porque eu entendo isso como um presente de Deus para a gente, sabe? É uma honra que a gente recebe. Como é que foi essa virada de chave, de servir no ministério? Aí a questão da promessa. Vamos fazer o seguinte, você vai segurar, você vai contar para a gente como é que foi essa virada de ministério para servir no nosso próximo bloco. Fica com a gente aí, daqui a pouquinho a gente volta e o pastor Henrique vai compartilhar conosco como foi a virada de chave para ele tornar-se pastor e estar servindo no ministério pastoral ali em Gilead, onde o apóstolo Paulo Macedo, meu amigo, lidera ali esse ministério. Fica ligado com a gente, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Que Vida a Vida está de volta. Mas antes que o pastor Henrique compartilhe conosco um pouco dessa virada de chave no serviço ministerial, nós vamos ficar com a palavra da Isabela Dantas. Olá! Hoje aqui no Viver Plenamente, nós vamos falar de como lidar com medo. No vídeo passado, nós falamos da diferença entre medo, ansiedade e insegurança. Hoje, nós vamos falar especificamente do medo. Você já deixou de fazer algo importante por causa do medo? Talvez uma conversa, uma decisão, uma mudança ou até mesmo de realizar um sonho. O medo costuma ser visto como algo negativo, mas ele não é o vilão da história. Hoje eu quero te mostrar como lidar com o medo de uma forma mais leve e possível. O medo existe por um único motivo: nos proteger. Ou seja, todo mundo tem medo, até os próprios animais. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo passa a comandar a nossa vida e nos impede de avançar. Aprender a lidar com medo não significa eliminar o medo da nossa vida, mas sim a caminhar junto com o medo.
reconhecer o que você está aí sentindo é o primeiro passo. A partir do momento que você reconhecer, eu estou com medo, você começa a enfraquecer o medo. É isso mesmo. Você dizer para você mesmo, eu estou com medo, você enfraquece esse sentimento dentro de você. Quando negamos que estamos com medo, ele automaticamente cresce dentro de nós e acaba invadindo espaços e territórios que não poderia estar dominando. Agora, quando reconhecemos, ele perde a força. Segunda coisa importante, faça sempre uma pergunta quando você estiver com medo. Existe algum perigo real para eu estar com esse sentimento? Se houver realmente um perigo real, o medo está cumprindo o seu papel de nos proteger. Mas, se não houver um perigo real, está na hora de começar a rever esse sentimento. Porque ele pode estar ligado à própria ansiedade, ao medo do futuro ou uma insegurança sua, mas ele precisa ser controlado. Podemos fazer aqui um paralelo. O medo é como um visitante que chega na nossa casa. Ele está lá, ele vai conviver com a gente durante aquele período, mas ele não pode se tornar o rei do espaço. Ele não pode dominar a casa toda, porque se ele dominar a casa toda, você vai perder o espaço. Trazer a consciência do medo é essencial. Agora, uma característica: o medo começa pelo corpo e não pela cabeça. Você vai começar a identificar o medo quando você começar a reconhecer as reações que esse sentimento e essa emoção causam em você. Por isso, quando você começar a sentir taquicardia, aquele aperto no coração, um exercício básico é a respiração. Por isso aqui, comece a controlar o seu corpo através desse simples exercício que eu vou te ensinar aqui agora. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Vai segurar o ar por 2 segundos e vai soltar o ar, contando até 6. Vamos fazer juntos? Feche os seus olhos agora. Puxe o ar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2. Solte o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebeu o que o ar fez com você? Ele acalmou o seu organismo. Ele acalmou você. Acalmou o seu corpo. Quando você estiver com medo, repita esse simples exercício várias vezes. Isso manda um sinal para o seu cérebro de que você está seguro. Segundo passo, quando você tiver medo de alguma coisa, não tente enfrentar tudo de uma vez só. Não é assim que você vai perder o medo. É dando pequenos passos, um de cada vez. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você já tirou essa carteira de motorista, mas você não pega no carro para dirigir. Você tem medo de dirigir. O que você vai fazer? Você vai pegar o carro e sair dirigindo? Não. Você vai primeiro enfrentar um passo de cada vez. Começa com um simples fato de abrir o carro, sentar no banco do motorista e ligar o carro. Quando você estiver lá dentro, se o seu coração acelerar, você vai fazer esse exercício de respiração que eu te falei aí. Várias vezes. Desligou o carro, saiu do carro. Faça esse exercício de entrar no carro e ligar o carro, até isso ser confortável para você. No momento que estiver confortável, você vai ampliar o exercício do carro. Você agora não vai só ligar o carro, você vai tirar ele da garagem e pôr na rua. No momento que passar a ser confortável, você vai dar uma volta no quarteirão. Passou a ser confortável, você vai rodar o seu bairro. Ficou confortável, aí você vai explorar a cidade. E um dia você vai estar viajando com o carro. É aos poucos, é respeitando os seus limites. É um passo de cada vez. Cada passo que você conquistar, você vai estar mostrando para o seu cérebro que você é capaz e que o medo que você sentia não é real. O que vai acontecer com o medo? Ele vai diminuir e não vai mais te impedir de fazer aquela determinada ação.
Você também não precisa enfrentar o medo sozinho. O medo fica maior quando enfrentamos ele sozinho. Se você está com medo, chama uma pessoa de confiança e fala: eu estou com medo, me ajuda. A terapia é um espaço seguro para você fazer isso, onde você vai poder falar do medo e tratar o medo de forma tranquila, de forma calma com o profissional. Sendo assim, podemos dizer que o medo que vem paralisando, que limita as suas escolhas ou causa sofrimento, isso sim é um sinal de que é um medo que não é saudável. E esse medo precisa de apoio. Agora, se o medo ele está somente te protegendo de alguma coisa, te alertando, é um medo tranquilo que faz parte do processo de todo ser humano. Tá? A terapia, ela te ajuda a construir segurança emocional, fortalecer a confiança e recuperar o controle da sua vida. Você não precisa de dar conta de tudo sozinho. Cuidar da sua saúde emocional é um ato de coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, me acompanhe por mais conteúdos. E se quiser iniciar uma terapia, entre em contato. Nosso próximo vídeo estaremos falando sobre ansiedade e de como lidar com ela. Até lá! Obrigado, Isabela, pelas palavras. Pastor, então vamos lá. Aí, de repente, tem essa virada de chave, você sai de Minas, tem essa experiência de quase morte lá na infância, vem de uma família que vivia dentro de um ambiente que, de fato, vai de encontro, contrário aos princípios da nossa fé, na realidade, contrário aos princípios da palavra de Deus, né? Verdade. E aí Deus resgata a sua família, uma família hoje sacerdotal, a mãe servindo ao Senhor, os irmãos servindo ao Senhor, você servindo ao Senhor, você se conecta a uma pessoa, casa com ela, e hoje você tem uma família servindo ao Senhor. Mas essa questão do ministério? O meu ministério, ele foi um chamado, eu estava dentro do ônibus. Sim, mas aí antes do ministério tem uma experiência também, você vai compartilhar um pouco dessa questão do ministério, mas tem uma experiência de... Você é marcado por Deus, hein, rapaz? Você é milagre de Deus. Né? História, você está dando trabalho para os céus, hein, rapaz? O anjo que cuida de mim está O anjo que cuida de você está dando trabalho. É uma moeda que engole. Você teve a experiência de AVCs? Conta um pouco para os nossos telespectadores. Em 2021, eu tive 2 AVCs, um frontal e um lateral. Eu estava indo para fazer um velório. Fui chamado e na hora o Tico e o Teco já não começou. Desconectaram. Era para virar para a esquerda, eu mandava a pessoa virar para a direita. Meu Deus. Não chegou no velório, eu estava orando pelo defunto, de vez de orar pelos familiares. Jesus Cristo. E não entendi nada. E quando eu cheguei em casa... Mas você chegou a viver essa experiência? Você estava dirigindo? Não, eu não dirijo. Ah, tá. Porque eu só tenho um olho. Eu só enxergo com o olho. Rapaz. Eu fui atropelado com 16 anos. Meu Deus do céu, esse homem é um milagre ambulante. Agora ele me entra com outra história, ele tem um atropelamento. Engoliu moeda, engoliu moeda, teve uma infância que Deus protegendo, foi contaminado pelo Césio, foi atropelado com 16 anos, sofre um AVC na vida dele. Que história é essa do atropelamento? Eu levava uma criança para a escola na época de idade militar, que você não conseguia serviço. Sim. E eu atravessando na avenida, lá no bairro Ouro Preto, essa criança, o carro avança o sinal fechado e me atropela eu e essa criança. Essa criança tinha problema de memória, então ela não falava. Problema de Down, ela não falava. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Eu fiquei desmaiado, a criança foi para o hospital, a mãe dela trabalhava na penitenciária, foi para o pronto-socorro, e uma das sequelas que eu tive, eu não tenho a única marca que eu tenho seria uma marquinha que eu tenho, acho que nem tem mais, que eu tinha aqui no punho, e a outra, essa marca aqui, ó. Sim. Que eu tenho do atropelamento, e a outra está dentro da minha cabeça, que foi aonde o nervo óptico ele atrofiou devido ao atropelamento. A pancada que você tomou na cabeça. A pancada que eu tomei e eu não podia ver luz. Eu fiquei 7 dias. Perdeu uma visão total? Eu perdi a visão esquerda. Total. Total.
Eu tenho quase 98% dela sem... Sim, baixíssima visão. Muito pouca. E aí, o que acontece? Depois desse negócio, de eu ter passado essa vergonha dentro do cemitério... Da funerária. Do velório. Do velório. E como pastor, vou para casa, de vez de eu apertar a garrafa térmica para pegar o café, eu abri a garrafa térmica. Peguei o café e joguei o café na pia. A mulher falou assim, esse homem está desregulado. Não entenderam. Aí eu fui para a cama, deitei na cama. Quando eu olhei para minha esposa, meu rosto já estava todo deformado. Meu Deus. Isso tem quanto tempo isso? Isso tem 3 anos. Sim. Então é recente, relativamente bem recente. E nisso, quando eu peguei e falei, não estou bem. Aí eu vou para o médico, na Glória, um posto, Dr. Nadiel, um médico novinho, Deus usou ele para salvar a minha vida. Amém. Porque enquanto eu estava fazendo o eletro, ele já tinha acionado o SAMU e acionado o hospital. Amém. Quando eu terminei do eletro, o SAMU já estava. Eu entro dentro da ambulância, quando eu estou subindo a terceira ponte, a minha perna paralisa. E eu não consigo entender. A médica do SAMU fala, levanta a perna direita, eu levanto. Levanta a perna esquerda. Não levantava. Aí eu entendi que a coisa estava difícil. Aí eu já fui direto já para a UTI, vários médicos já me atendendo, e ali eu tive uma experiência com Deus muito forte. Que eu vi Deus mudar a minha história. Amém. Deus Amém. mudou a minha história. Amém. E a única coisa, a minha memória, hoje eu estou relativamente... Você ficou sem, de fato, sequela ou quase nenhuma. O que Deus fez foi o seguinte, a minha memória antiga ela foi apagada num determinado tempo, num período. Depois a minha memória média, num determinado tempo. Depois a minha memória presente. E depois coisas que falavam comigo e eu não conseguia entender. Hoje tem coisas que eu tenho uma certa dificuldade ainda em memorizar. Conexão. De conexão. E tem pessoas que eu conheço a pessoa, sei quem ela é, mas não sei o nome. Uhum. Eu trabalhei com o meu gerente, converso com o meu gerente, vou no shopping, estive lá essa semana no Praia da Costa, mas eu não sei o nome dele. E não sabe não é porque não quer, porque de fato você ficou... Foi apagado. Então tem coisas na minha vida que foram apagadas. A única coisa que não foi apagada foi a minha memória teológica e minha memória musical. Amém. Você é músico? Sou músico. Minha família... Toca qual instrumento? Eu toco um violão. Olha só. E minha família, ela é toda ministerial. Então que Deus fez dentro disso aí. Aí foi um processo onde eu fui recuperando a memória, Deus usou médicos para cuidar de mim. Eu acredito muito que assim, claro que tem a intervenção divina, não questiono a intervenção divina, acho que é em primeiro lugar, mas o próprio organismo ele vai buscando outros meios de comunicação dentro do cérebro, né? Os neurônios vão se organizando lá, aí Deus vai dando comando, vai para cá, vem para lá. Deus virou para mim e falou literalmente assim, eu tinha uma vida muito ativa dentro da igreja. Deus falou para mim, abaixa a vela e desliga o motor. Deixa só o vento te levar, só o espírito. Não é para Mandou parar mesmo. Parar mesmo. Mesmo assim eu continuei. Eu estava na igreja em Vitória, quando eu passava da terceira ponte, eu sentia tonteira, eu não podia. Chegava passando mal na igreja, mas mesmo assim continuava. Sim. Aí Deus pegou e fez o seguinte, Deus pegou e jogou âncora e parou o meu barco de uma vez. Aí eu tive que ficar parado. Mas isso é uma verdade, né? Às vezes a gente não dá ouvido à voz do Espírito, né? E aí Deus nos para, literalmente, nos para. E de fato o seu testemunho... Aí Deus me parou, me trouxe para Gileade através do meu filho fazendo uma campanha de oração em meu favor para que eu viesse para Gileade. Eu estava na igreja batista, de 44 anos de igreja batista. 30 em BH, o restante aqui. E eu estava na Esperança, e Deus falou comigo de madrugada, eu ouvi a oração do seu filho.
Eu quero que você vá para a Esperança. Amém. Aí eu saio da Esperança e vou para Gileade. Eu não despedi da Esperança. Os irmãos sabem disso, porque eu não saí da igreja, eu troquei de quartel. Amém, eu creio nisso. Eu troquei de quartel. Então eles sabem, eu tenho um amor por eles, eles têm um amor por mim, a gente é apaixonado um com o outro, eu amo eles demais. E eu só troquei de quartel, porque o general, nosso general, pegou e falou, olha, vai. E lá em Gileade eu estou sendo cuidado pelo pastor Paulo, e agora Deus está mandando começar a levantar a vela, está ligando o motor. Amém. E só que Deus tem me usado com uma unção dobrada, com um poder Amém. maior, Amém. com uma experiência maior, com uma sabedoria maior. E tem sido experiências Esse tremendas. período ministerial que você passa na Batista, você serviu como pastor titular em alguma igreja ou você sempre esteve como auxiliar? Eu tive como pastor titular na minha igreja, mas depois eu fiquei como pastor auxiliar na Esperança. Esperança. É. Lá em Minas você já servia como Não, no porque ministério? eu fui para o pastorado aqui. Ah, você veio Eu aqui. recebi o Espírito Santo. chamado aqui. Aqui no Espírito Santo. Por uma igreja de Belo Horizonte. Sim. Eu estava dentro do ônibus, eu sempre, desde criança, desde os 10 anos, eu sempre trabalhei na igreja. Com 16 anos eu estava na frente do louvor. Fiquei 17 anos como ministro de louvor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que serve ao Senhor, a gente tem quase que a mesma idade e a gente tem uma caminhada de fé quase que pelo mesmo tempo. Eu também tenho aí mais de 40 anos servindo ao Senhor. Você acha que hoje as coisas estão diferentes de 20, 30 anos atrás, no sentido de ministério, de se servir no ministério, do voluntariado no ministério? Está muito diferente. As pessoas antes elas faziam as coisas sem interesse, com uma paixão. Eu mesmo, a experiência minha, é como se eu saísse de Vila Velha e fosse para frequentar uma igreja na Serra, de ônibus. Mas para mim chegar... Não tinha distância, né? Não tinha distância, mas para mim chegar lá, eu estou em Vila Velha, eu tinha que caminhar até no Shopping Boulevard, daqui no Shopping Boulevard para pegar o primeiro ônibus. Então a gente tinha um amor, aquela... Nossa, é fantástico. Você tem ideia, na minha juventude eu frequentei Lagoinha. E eles faziam um trabalho de evangelismo no centro de BH, que aonde o carnaval em Belo Horizonte, ele acabou. Conheço. Ele voltou agora. Eu frequentei Batista Floresta. Eu converti na Floresta. Eu frequentei lá. Irmã Esmeralda Campelos. 1983 eu frequentei lá. Não sei se você conhece, Irmã Esmeralda Campelos. Sei quem é. Ela é minha mãe na fé. Ah, que bênção. Se você pudesse dizer alguma palavra para as pessoas que estão acompanhando agora, que de repente estão passando por um processo, por uma dificuldade, por um problema, o que você diria para essas pessoas? Eu diria para você o seguinte: Deus está te vendo. Amém. Deus está te vendo. Desespera não, Deus está te vendo. Deus está olhando o que está passando na sua vida, a situação que você está. Deus está te vendo, você não está sozinho. Amém. Você não está sozinho. E a história que Deus escreveu para você, ela vai se cumprir, pode crer. E Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Se Ele tem processos, se Ele tem promessas para você, Ele vai cumprir. Olha o que Deus fez na minha vida. Falha, você é um testemunho vivo disso. Né? O que Deus fez na minha vida, entendeu? Os médicos, quando eu chegava nos médicos, os médicos olham os meus lados e falou: era para você ter ficado paralítico, sem andar, sem enxergar, era para você ter morrido. E eu ainda recebi uma grande bênção, que foi agora em agosto eu consegui me aposentar. Olha que bênção. Amém. Deus agiu ao meu favor e Deus me deu a aposentadoria. Amém. Deus é fiel. Recebemos aqui hoje no Que Vida Vida, no quadro Que Vida Vida, pastor Antônio Henrique, um homem de Deus que traz uma experiência de cura, de proteção dos céus, de entrega voluntária no serviço do Senhor. Eu espero que esse testemunho tenha sido relevante para a tua vida. Fique conectado conosco. A gente volta semana que vem, com certeza, com outro testemunho relevante para edificar a sua vida. Deus abençoe. Fique ligado conosco.